Fala galerinha do terceiro ano, aqui é o professor Billy de arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa aula 12. Pessoal, aí na página 16 do caderno 10, música em mutação. Mutação é mudança, né? A gente está vendo aí uma imagem de uma mulher grega tocando lira, que foi um dos primeiros instrumentos musicais, uma escultura do período helenístico, né? Que foi feita aí aproximadamente 300 anos antes de Cristo, a 250 anos antes de Cristo, feita em pedra calcária de 55 centímetros. Bom, a produção musical formou parte da cultura de diferentes civilizações, desde a pré-história até a contemporaneidade. E em cada período passou por transformações peculiares a seu contexto. Algumas dessas mudanças foram determinadas por limitações ou avanços na tecnologia disponível para a criação e refinamento de instrumentos musicais. Outras foram marcadas pela situação socioeconômica vigente em cada período, o que impactava a demanda criativa dos músicos. Algumas classificações atribuídas aos movimentos musicais foram também utilizadas na literatura e nas artes plásticas, pois guardavam características semelhantes e faziam parte de um mesmo contexto histórico. Acredita-se que as primeiras formas de música eram baseadas em sons percussivos, uma vez que os instrumentos de percussão eram os mais prontamente disponíveis na época, por meio do atrito de pedaços de madeira e pedra sobre uma superfície, por exemplo. Não havia notação ou escrita desse tipo de música. Os instrumentos mais antigos do mundo, flautas feitas de ossos de pássaros e marfim de mamute, foram descobertos em uma caverna no sul da Alemanha em 2009. Olha só essa flauta, com cerca de 42 a 43 mil anos. Encontrada em escavações na caverna de Geisklotter, na Alemanha. Bom, até o momento é considerada, até o momento assim, 2022, né? É considerado um instrumento musical mais antigo da humanidade. Olha só. Então a música secular mais antiga de que se tem notícia até o momento foi escrita pelos trovadores, os famosos trovadores, que eram os músicos daquela época, né? Do século XII, que vai de 1101 até 1200. Portanto, no período medieval. A maioria dos manuscritos encontrados emanam de locais de aprendizado frequentemente relacionados à igreja. Portanto, tem base religiosa. A gente agradece muito os monges franciscanos por isso, pelas primeiras notações, as primeiras escritas musicais. No caso, o canto gregoriano gradualmente se expandiu durante os séculos XI e séculos XIII, que é aquele canto que não tem compasso, que não tem ritmo, e ele é mais instintivo, aqueles cantos que ficam nas igrejas, aquela coisa mais de meditação, né? Na Renascença, que vai aí do século XV, tá?
entre 1500 a 1600, mais ou menos, os compositores dedicavam-se quase inteiramente aos corais. E as poucas composições instrumentais que restaram, frequentemente criaram a impressão da presença vocal. Então não tinha o instrumento associado à vocalização musical, tá? Eram duas coisas separadas. Então a música instrumental surgiu nesse período com variações e movimentos de dança. Então as músicas eram mais direcionadas para a questão da dança, a dança associada à música instrumental. Então os compositores de destaque incluem John Donland, Thomas Tallis, William Byrd e Orlando Gibbons. Esses eram os compositores dessa época renascentista, tá? No período barroco, que é posterior à Renascença, aproximadamente 1600 a 1750, surgiu a ideia de orquestra, tá? Assim como a ópera. Aí já vem a voz do cantor, o teatro também, juntamente com os instrumentos orquestrais, todos juntos num só espetáculo. O concerto, tá, que é uma pequena apresentação orquestral, e a sonata, que é menor ainda. A família de cordas de violão do Renascimento foi gradativamente, quer dizer, devagar, substituída pelo violino. Então, o violão veio antes, depois o violino pela viola, não essa viola caipira, mas a viola parecida com o violino, mas um pouco mais com som um pouco mais grave, e pelo violoncelo, que também é um instrumento de corda tocado com vara, mas ele é mais grave e maior, bem maior, né? Tocado na vertical. O cravo, que foi um dos primeiros tipos de piano, foi inventado e avanços importantes foram feitos em todos os grupos instrumentais. Entre os compositores do século XVII, vai de 1601 a 1700, destaca-se Cláudio Monteverdi, Alessandro Scarlatti e Henrique Schütz, dessa época barroca, da música barroca. Aí a gente vê uma pintura em óleo sobre tela, feito em 1820, que retrata músicos à moda antiga, chama Músicos à Moda Antiga, do pintor Edward Francis Burney. Esse quadro tem 71 centímetros por 95. Aí no caso retratando a música como um aspecto burguês, tá? Mais da elite. No período clássico, aproximadamente 1750 a 1830, foi introduzida a forma sonata, ainda existente nos dias de hoje. Além disso, houve o desenvolvimento do concerto moderno e da sinfonia, que é algo bem maior, né? Então, a ampliação das orquestras e o surgimento do trio ou quarteto, 3 ou 4 músicos tocando, né? Formas de tocar que favorecem um refinamento estrutural e harmônico. Por isso a música no período clássico é caracterizada pela clareza instrumental. Destaca-se nesse período Joseph Haydn e Wolfgang Amadeus Mozart.
Os compositores do romantismo, que aí já no século XIX, que vai de 1801 até 1900, compartilharam a tendência à inspiração espontânea, que consistia em estimular suas composições em termos de conteúdo emocional e expressivo, e não mais apenas técnico. Essa época destacou-se pelo aparecimento das escolas nacionais e pela supremacia operística de ópera de compositores como Giuseppe Verdi e Robert Schumann, e também Frédéric Chopin. No século XX, que vai de 1901 ao ano 2000, as transformações da música foram amplamente impulsionadas em razão da influência das gravações. Aí finalmente vieram as gravações, né, de áudio, porque até então só podia ser escrita a música no papel. Essas gravações eram originadas no final do século XIX e apropriadas ao longo do século XX com as indústrias fonográficas. Aí vieram os instrumentos elétricos. Finalmente, né, veio a eletricidade. Instrumentos eletrônicos. Tá? E finalmente os softwares, que são músicas computadorizadas através de programas de computador. Os DJs, né, usam muito os softwares. E a ampla distribuição via o quê? Streaming nas redes sociais. Streaming é a modalidade de distribuição de um material musical e audiovisual online. Tá? Então, o século XX é descrito como um período de diversidade musical, vários estilos, pois os compositores tinham maior liberdade criativa. Também com tanta tecnologia, com tanta coisa aparecendo, né? A criatividade tinha que aflorar mesmo. Eles estavam dispostos a experimentar novas formas musicais ou reinventar as do passado, com releituras de músicas do passado, né? Ou até paródias, criando, enfim, novas formas de interpretar a mesma canção, interpretando de outra maneira, uma releitura musical, por exemplo, aproveitando os recursos e as tecnologias disponíveis, né? E que isso é feito até hoje, principalmente pelos DJs, né? Os DJs estão usando muito músicas do passado e fazendo uma releitura. Vamos para o capítulo 2, Arte em Diálogo. Aí a gente vê várias imagens, detalhes de Procurando África na Life, de Alfred Jarre, de 1996. É impressão cromogênica sobre 5 folhas de papel. Aí tem 152 centímetros, mais ou menos, cada uma, tá? Bom, a questão que fica é: podemos entender a história a partir da arte? O que seria da história sem a arte, hein? Para explicar, hein? Constantemente existem quadros, pinturas em livros de arte para ilustrar o que a arte diz, em contextualizar o que está sendo dito, né? E de que maneira a arte interage com a nossa realidade? Através da evolução tecnológica, né? Através da evolução da história política, da história social. Em todos os sentidos, a arte caminha com a evolução do mundo. Bom, a perspectiva do diálogo entre a arte e a realidade é o foco deste capítulo. Então, a forma como os artistas lidam com as questões e desafios vividos no cotidiano reflete diretamente em suas criações e transmite ao espectador o reflexo de uma época. O realismo
movimento que será estudado ao longo do capítulo, evidencia um período em que a abordagem da realidade foi uma das prioridades temáticas no trabalho de diferentes artistas. Alguns movimentos da música brasileira de maior repercussão nacional e internacional, como o chorinho, que é uma ramificação do samba, né? A bossa nova, que também é uma ramificação do samba, e a tropicália, que já é uma parte da MPB, ganharam destaque ao longo dos estudos do capítulo. Por fim, será apresentado um pouco do contexto atual das artes gráficas, cuja plataforma para criação, interação e comercialização propõe um retorno às ruas por meio de feiras de publicações, impressos alternativos, como fanzine, que depois a gente vai ver, que é uma espécie de publicidade impressa, e livros de artistas independentes. Tá? Foco no tema: arte e realidade. Aí a gente vê um óleo sobre tela chamado Mulheres Peneirando Trigo, de Gustav Colbert. Esse quadro foi feito em 1854. É uma tela de 1 metro aí, mais ou menos, 1 metro, 1 metro e meio. Bom, o realismo, que é esse estilo de pintura aí, que foi um movimento artístico que se estendeu por cerca de 40 anos, vai de 1840 até 1880. Imagine todos os pintores seguindo a mesma métrica, mesmo estilo, né? Que se estendeu aí por todo esse tempo, contestou os temas tratados pelo movimento antecessor, que era o romantismo, antes do realismo. Caracterizado pela ênfase exagerada na emoção, no caso, o romantismo, né? Então, os artistas e escritores realistas dedicaram-se a explorar por meio da pintura a realidade à sua volta e a descrever o mundo tal como o viam. Então, retratavam assuntos e pessoas comuns, sem maquiagens, nem disfarces, e sem fazer o uso de abstração, ou imaginação, ou idealização. Sem expressividade, sem dramaticidade, sem explorar a emoção. Então eram recursos caros, apenas usados pelo período antecessor, que era o romantismo. Então a arte realista, ela recebeu esse nome, portanto, devido à sua busca pela captura fidedigna do real, por constituir-se como uma pintura do mundo observável, livre de objetos imaginários ou idealizados. A gente pode ver aí uma obra realista, um óleo sobre tela, de 1859, pequeno, tem 55 centímetros por 66, esse quadro chama Ângelus, de Jean-François Millet. Os artistas realistas acreditavam que deveriam abordar questões sociais da vida cotidiana e transformar sua arte em uma reflexão sobre a rotina. Então, o drama, a emoção, estava na própria rotina real das pessoas daquela época. As condições de vida deles e as agruras dos indivíduos comuns, né? A sua luta diária. Então, o registro desses artistas aponta as mudanças radicais na vida moderna, durante o século XIX, derivadas do avanço da Revolução Industrial, e evidencia, no caso, a preferência pelo recorte temático direcionado aos pobres, aos camponeses e às classes mais trabalhadoras. Na maioria das vezes, era representado o trabalho servil em fábricas ou fazendas, como é visível nas pinturas do francês Gustave Colbert
e Jean-François Millet. Bom, no Brasil, dá para ver aí nesse quadro aí, do Almeida Júnior, chamado O Violeiro. É um óleo sobre tela, mais ou menos nessa época, 1899, seguindo as tendências europeias. Tem 1,5 m mais ou menos, por uns 70 esse quadro. Bem a fazenda, bem sítio mesmo do interior, né, de Minas Gerais, de Mato Grosso. Interessante. Então, O Violeiro, do artista brasileiro Almeida Júnior, é uma das obras que representa o realismo no Brasil. É impossível perceber na pintura a fidelidade representativa sem encobrimentos. Parece que a gente está ali, né? A parede com a pintura carcomida, né? Quer dizer, deteriorada. O reboco, deteriorado de maneira clara e explícita. E a representação de pessoas comuns. São elementos que situam a obra dentro das características realistas, né? A partir da década de 1960, uma maneira contemporânea de abordar o realismo é por meio de projetos de arte conceitual, engajados com causas históricas. Isso em 1960, tá? Com causas históricas, sociais e políticas. Então a arte passa a realmente ser mais abstrata. Então tais trabalhos também costumam ser chamados de arte política. Parte dessa vertente também contempla a união entre arte e ativismo, o chamado artivismo. A gente pode ver uma espécie desse trabalho a partir dos anos 60 aí, ó, feito em 2015. É o coletivo Frente 3 de Fevereiro instalou uma bandeira gigante na fachada do Museu de Arte do Rio de Janeiro, né? Para questionar a presença de negros nos espaços do museu e nas artes. Onde estão os negros? Porque até nessa época, até nos dias de hoje, a presença do negro nos museus e nas galerias de arte ainda são pequenas. Bom, conexões. O realismo no Brasil, ao contrário da Europa, não surgiu por conta da decadência do romantismo, como aconteceu na Europa, né? Nos países europeus o romantismo estava ficando saturado e por isso novos movimentos literários surgiram, enquanto aqui a decadência da economia brasileira, além da decepção com os resultados da independência, que havia trazido menos frutos do que se esperava, trazia uma sensação pessimista. O contexto histórico e social negativo começa a influenciar diretamente a produção cultural dos artistas e escritores brasileiros. O pontapé inicial para o realismo no Brasil foi em 1881, com a publicação de O Mulato, de Aloísio Azevedo, né? E o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Então, ambas as obras possuíam características opostas ao romantismo. Enquanto os textos românticos eram subjetivos, sentimentalistas e egocêntricos, os livros lançados eram objetivos, realistas e polêmicos. Grande parte das obras da época foi em prosa, que é um tipo de literatura. Os principais objetivos dos autores eram retratar o cotidiano do povo brasileiro, mesmo que ele não fosse belo. Mas é aí que estava a beleza, né? Há um forte compromisso com a realidade. Por conta disso, as obras realistas brasileiras costumavam abordar a população humilde de forma mais visceral, mais profunda possível. Essa busca pela realidade nua e crua fez com que o realismo evoluísse para o naturalismo, um viés com características distintas, porém muito parecidas. Por exemplo, o realismo, embora utilizado em geral para designar formas
de representação objetiva da realidade, o realismo como doutrina estética específica se impõe a partir de 1850 na França, triunfando com Gustave Flaubert na literatura e Gustave Courbet na pintura. As 3 telas de Courbet expostas no salão de 1850, no caso Enterro em Ornans e Camponeses em Flagey, e Os Quebradores de Pedras, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Gustave Courbet, Um Olho sobre Tela, né? Esse é Os Quebradores de Pedra. Tem 1,5 m por 2 metros, até um quadro bastante grande. Marcam seu compromisso com o programa realista, pensando como forma de superação das tradições clássicas e românticas, assim como dos temas históricos, mitológicos e religiosos. O enfrentamento direto e imediato da realidade com o auxílio das técnicas pictóricas implícitas, descarta qualquer tipo de ilusionismo, quer dizer, de imaginação, de criatividade. Tá? A apropriação. Bom, os primeiros movimentos da apropriação na arte ocorrem com o advento da arte conceitual. Aí veio realmente o abstracionismo. Mais precisamente com o gesto do ready-made, estabelecido por Marcel Duchamp em 1887. Nascido em 1887, morto em 1968. No dadaísmo, que era também bastante abstrato. Um período bastante abstrato. A apropriação também se dá por meio da colagem, uma vez que, ao fazer um recorte de algo pronto, como uma imagem impressa de revista, jornal ou livro, o artista faz uso de algo que não é seu originalmente, não foi ele que criou, ele utilizou aquilo para construir a sua arte. Então a apropriação pode ser entendida como um ato de citação, quando o artista cria uma obra e utiliza partes que não são de sua autoria, mas fazem sentido ao compõe ao final um trabalho autoral e original. É importante salientar que muitas dessas citações não são necessariamente referenciadas, quer dizer, não fala de onde veio, mas configuram um repertório de autorreferência dentro do universo da história da arte. Dessa maneira, diversos movimentos fazem e continuam utilizando a apropriação. Até hoje, né? As instalações são assim, contemporâneas, as performances, enfim. As performances. A gente vê um painel, um dos painéis, né, do Andy Warhol, da Pop Art, chamado Merlin Diptych, de 1962. É um acrílico, tinta acrílica, uma tinta serigrafia, no estilo serigrafia, né, que imprime em pano assim, serigrafia que faz desenhos em camisetas, né, dos painéis de 2 metros por quase 3 metros de altura, né. Bom, as colagens cubistas expõem a apropriação de elementos do jornal em suas pinturas, criando uma mescla inédita entre duas materialidades diferentes. Entretanto, a ideia de colagem pode ocorrer de maneira mais subjetiva e metafórica, quando o artista imita um procedimento ou solução estética composicional de outros artistas ou mesmo de outras áreas fora da arte, como se fosse uma releitura. A pop art é um exemplo de movimento constituído basicamente por meio de citações, de utilizações de outras coisas para a criação da arte. Então as reproduções das linguagens da arte sequencial, como a tipografia típica dos comics, o uso de balões, no caso as histórias em quadrinhos, né? Como dos quadrinhos para expressar diálogos, e o acabamento estético são exemplos marcantes. Lembra daquele quadro da Marilyn Monroe? A Marilyn Monroe era uma atriz americana muito famosa, né? Então é uma citação. Há também a apropriação das imagens fotográficas de atores famosos, acabei de falar, né? Reproduzidos à exaustão, como nas serigrafias de Andy Warhol. Então ele não pegava só artistas
do cinema, pegava também pessoas famosas do esporte, produtos famosos, né, comerciais. Na arte contemporânea, há casos de apropriação de obras de artistas sem qualquer modificação, como em alguns trabalhos da artista estadunidense dos Estados Unidos, Sherry Levine, nos quais ela refotografa, quer dizer, fotografava a foto. Quer dizer, ela refotografa a imagem que a artista Walker Evans fez de Ali Mae Burroughs, esposa de um artilheiro do Alabama. Então Levine criou reproduções ou impressões de diversas fotografias de Evans, mas assinadas com seu nome. Ao refotografar a fotografia de outro fotógrafo, Levine apresenta as condições existentes entre uma obra original, sua reprodução e sua cópia. Além disso, Levine, assim como outros artistas que realizam o mesmo procedimento, extrapola o ato da apropriação, estendendo essa liberdade aos limites dos direitos de propriedade intelectual, de autoria, né? Então, o valor artístico ou estético de uma obra de arte exalta a ideia do gênio artístico. E como esse valor é monetizado no mercado de arte, com base na singularidade e na realidade e na raridade. Então fica difícil, né? Aí já extrapolou a questão da citação, né? Pegou uma fotografia que já existe e a colocou, refotografando-a, a colocou como status de arte. E aí como é que fica a autoria? É complicado, né? É diferente de você pegar uma imagem de Marilyn Monroe, uma atriz famosa, e reproduzir em serigrafia, mudando a estética, né? Mudando totalmente a reprodução. Aqui no caso é a mesma reprodução. Vai ficar complicado. Bom, depois de Walker Evans, 4. Olha o nome da obra. Depois de Walker Evans, 2.4. Quer dizer, de Sherry Levine. Quer dizer, ela ainda utilizou o nome, né? Pelo menos fez referência ao fotógrafo, né? É uma impressão sobre papel de gelatina e prata de 12 centímetros por 9, né? Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Valeu!